Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Fernandes, Indústria de Papel, Olhos Menu e Ideia Coletiva apresentam Contos e Caraminholas. Este é o audiolivro Contos de Folhas, Sementes e Caules. Apresentação. Este livro tem 5 contos vivos na memória das pessoas deste país, fazendo-se presentes através do costume de contar histórias. São narrativas que falam, entre outras coisas, de amores indígenas, árvores fantásticas, plantas que guardam segredo, mulheres guerreiras, lutas, quilombos, capoeira. Sabe que quase tudo que é contado aqui é de origem indígena ou afro-brasileira? Por que será? Você deve conhecer outras histórias de personagens como a Caipora, o Curupira, o Saci, a Matinta Pereira, a Lebre e a Raposa. Esperamos que as histórias deste livro também fiquem bem guardadas num lugar gostoso de sua memória. Essas histórias foram reescritas e desenhadas por pessoas adultas, mães e pais, tias e tios, que têm vivas dentro de si a energia e a criatividade das crianças também. Mas as palavras só ficarão realmente vivas se encontrarem vocês para imaginarem cada personagem e o mundo em volta delas. Como vivem, como brincam, como são seus desafios, como é a natureza dentro delas e ao seu redor. As plantas e os animais, a água, a terra, o céu. Agora convido você para conhecer e participar das aventuras deste livro. E depois, será que você vai querer me contar uma história que aconteceu com você também? Ou uma história mágica que você inventou? Ou uma história que a sua avó ou alguém da sua família te contou? Boa leitura e até logo! Jurema Menina, Flores e Caule, de Cora Prince. Imagine você e sua querida amiga, ou seu querido amigo, brincando muito. Não sei o que vocês costumam fazer, mas podem me contar. Seriam jogos de bola? Brincadeiras de boneca? Andar de bicicleta ou de carrinhos? Jogos no computador ou celular? Toda criança tem queridas amigos e amigas, certo? Pois a menina Jurema também tinha. Filha de mãe branca e pai indígena, ou mãe indígena e pai branco, não se sabe. Precisaram deixá-la na floresta ainda bebê. Foi encontrada aos pés do arbusto da planta encantada que lhe deu nome, e criada em uma tribo. Assim como você, aprendeu a engatinhar, depois andar, correr e pular. Aprendeu a falar, contar histórias engraçadas, participar das brincadeiras e jogos com as meninas e os meninos da tribo. Cantavam e dançavam bastante. Festejavam com fartura, comendo milho, mandioca e outras plantas da floresta. Ela era muito corajosa e valente, e mesmo com medo, às vezes, passava por aventuras. Aprendeu a ser guerreira. Dizem que é a primeira guerreira mulher das tribos. Você também sente medo às vezes? E mesmo assim consegue ter coragem? Jurema aprendeu a resistir ao veneno da cascavel e da aranha armadeira. Já resistiu bravamente a centenas de emboscadas e dizem que sentia o cheiro de ciladas à distância. Sabia resistir até o canto do boto. Nessa história, o boto se transformava em um moço, enganava algumas meninas ou mulheres e depois fugia de volta para o rio. Jurema brincou e brincou com suas amigas e amigos. Tanto brincou que virou jovem, cresceu, e então conheceu outro indígena, o Ascar, moço de outra tribo que lutava contra o povo e a família de Jurema quando foi capturado. Com seu grande coração, Jurema se compadeceu do rapaz. Tanto ele pediu que ela o ajudou a fugir. Desamarrou os nós que prendiam os braços de Huáscar e correram os dois. Jurema era guerreira e muito forte, conseguia ser mais veloz que o Huáscar. Então, voltou uma parte do caminho para buscá-lo. Mas aí, por engano, recebeu uma flechada de um dos seus amigos.
caiu no chão assustada. Onde caiu uma gota do seu sangue, nasceu uma planta rebuscada e muito resistente, que dá flor o ano inteiro. Seu formato exótico, na cor branca ou rosa, chamou a atenção de todas as tribos. Além disso, tudo dessa planta poderia ser utilizado, desde a semente até as flores e o caule. Depois de ferida, Jurema fez a passagem por um rio e foi morar sozinha em uma outra floresta. Cuidou de si, jogando água pura na ferida da flecha, cantando e dançando como fazia com suas amigas e amigos. Nessa parte da história, vendo que Jurema conseguiu se curar, fica mais forte, eu me sinto mais tranquila, fico feliz por ela. E você? Depois dessa cura, Jurema voltou para ajudar as pessoas. Quando alguém sentia medo, ela cantava e passava coragem. Quando alguém se sentia fraco, ela dançava e emitia força. Quando alguém estava confuso, ela mostrava o caminho do coração e da inteligência. Outras crianças viram seu trabalho, com seu carinho, amor e dedicação, e aprenderam com ela. Aprenderam as artes da cura, da força e do amor. Assim, até hoje em dia, existem mulheres que cantam e dançam como a Cabocla Jurema. Samaúma, Baobá e o Ajudante do Curupira, por Levi Kaique Ferreira. Quase toda a história é inventada, mas ao mesmo tempo tem seu fundo de verdade. Essa aqui não vai ser muito diferente. Fico pensando que depois de terminar de ler, vocês vão questionar alguns acontecimentos, mas eu garanto que tudo aconteceu de verdade. Bom, pelo menos uma boa parte. Não dá pra saber até onde o seu Junquia lembra do dia em que ele conheceu o Curupira, mas você também teria problema pra duvidar de um homem que morreu 2 vezes, não é mesmo? Todo mundo na Serra do Cipó conheceu o seu Juquinha. Um senhorzinho baixinho e muito querido que viveu mais de 100 anos pela Serra do Cipó e andava pelos cantos, colhendo as florzinhas e plantinhas que cresciam por ali. Segundo as histórias que circulam, seu Juquinha morreu 2 vezes. Muitos dizem que a segunda foi definitiva, mas eu garanto pra vocês que foi o próprio seu Juquinha que me olhou nos olhos e contou o que eu estou prestes a relatar aqui. Quando eu fui visitar a Serra do Cipó, a primeira coisa que me falaram é que eu não poderia deixar de visitar a estátua do seu Juquinha. Ela fica ali pela reserva da biosfera da Serra do Espinhaço e tem quase 2 metros de altura. A vista do lugar é muito bonita e eu fui fazer a visita no finalzinho da tarde. Eu me sentei ao lado da estátua do seu Juquinha e ele parecia sorrir para mim. Fiquei ali por um tempo, perdi a noção das horas, vi várias pessoas passarem para tirar fotos. Quando estava perto de anoitecer, um senhorzinho sentou do meu lado e me entregou uma flor. Eu já estava indo embora quando ele me perguntou se eu sabia onde encontrar uma árvore de Samaúma. Vou confessar que eu fiquei bem confuso com a pergunta. Não fazia ideia do que ele queria ou como poderia ajudar, mas ele insistiu em conversar comigo. Ele conseguiu prender a minha atenção quando disse que quem falou para ele sobre a Samaúma foi o Curupira, ou o Menino Vermelho, como ele chamava. Ele disse: eu estava colhendo as plantinhas pelo campo, como eu sempre faço, meu filho. E de repente, eu ouvi um assovio forte, sabe? Daqueles que chegam a doer os ouvidos da gente. Eu decidi seguir o som e fui parar na mata, ali pertinho da cachoeira. Tinha um menininho assim, todo coberto de pelo vermelho, orelha pontuda e um cabelão para cima que parecia uma fogueira acesa. Ele estava sentado com as pernas cruzadas e na frente tinha uma árvore bem grande desenhada no chão. Eu perguntei para ele se ele teve medo do menino de cabelo de fogo, mas ele disse que não. Ele era diferente, mas não me deu medo não. Ele estava sorrindo para mim e me perguntou se eu conhecia a árvore mãe. Aí a gente começou a conversar. Os olhos daquele senhor brilhavam enquanto ele me contava tudo aquilo. Primeiro, ele me falou do baobá. Me disse que em algum lugar da África existia uma árvore tão soberba que os deuses ficavam bravos com ela e decidiram plantar ela de cabeça para baixo. Mas ele não acreditava muito nessa história. As árvores não são como a gente, meu filho. Elas não têm soberba. Eu sempre duvidei dessa história. E quando o Menino Vermelho me contou sobre a Samaúma, eu tive certeza que não era bem assim. Foi aí que eu perguntei mais sobre a Samaúma, e ele me contou que ela é a árvore rainha. Olha, foi ela que ensinou o baobá a ser do jeito que ele é,
Foi o menino vermelho que me disse. Ela é uma árvore bem grande, com um tronco bem largo, sabe? Ela tira a água das profundezas do solo para ajudar a irrigar as árvores em volta dela. Você já viu uma? Eu disse que não, e perguntei se ele já tinha visto uma também. Ele ficou triste. Eu nunca vi, mas eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar uma dessas e vou poder abraçar ela. Não vou partir enquanto não abraçar uma. Ele desenhou no chão uma samaúma ao lado de um baobá e continuou a contar. Olha, o baobá tem um tronco bem gordinho, tá vendo? Isso é porque ele aprendeu a guardar água com a avó dela, a samaúma. A samaúma não precisa guardar tanta água porque ela fica em lugares que tem bastante água. Então ela puxa e distribui para as outras árvores que estão mais distantes. Mas o baobá, ele fica onde tem seca. Ele precisa guardar água para nunca ficar sem. Foi o menino vermelho que me contou. Eu fiquei curioso e perguntei para ele como ele sabia que o menino vermelho era, na verdade, o Curupira. Ora, ele tinha o pé virado para trás, meu filho. Eu só vi quando ele estava indo embora. Foi assim, olha. Ele me contou que no tronco da samaúma tem um portal para o mundo espiritual e que lá dentro vive uma curandeira e protetora dos animais. Grande amiga dele. Ele me disse que foi ela quem pediu para ele vir até a Serra do Cipó colher alguns frutos e me pediu ajuda para encontrar. Eu conheço bem as redondezas, então encontramos tudo rapidinho. Não é todo dia que a gente conversa com o ajudante do Curupira, não é mesmo? Toda essa história me deixou muito curioso. Eu estava tão entretido com a história que não tinha percebido que aquele senhor que me contou aquilo era o seu Juquinha. Antes de ir embora, ele sorriu para mim de novo. Aquele mesmo sorriso sem dentes e fraterno da estátua que estava ali do meu lado. E foi só naquele momento que eu o reconheci. Eu olhei para a estátua querendo ter certeza e quando voltei a olhar para ele, ele já tinha ido embora. Pois acredite se quiser, o próprio seu Juquinha me contou tudo o que ele aprendeu sobre a samaúma com o Curupira. E olha, eu até hoje acho que seu Juquinha morreu 2 vezes e vai continuar morrendo e voltando até ele poder abraçar uma samaúma como ele queria. Madeira de Biriba e o Menino Maculelê, Rafa Carvalho. Madeira de maçaranduba, madeira de jacarandá, biriba é pau, é madeira, berimbau é pra tocar. Oi? Meu nome é Assum. Não o meu nome da vida inteira, sabe? Mas na capoeira. Nossas rodas são à noitinha. E como o que eu mais gosto é de cantar, meu mestre me deu esse nome. Assum é um passarinho que canta de noite, que nem eu na capoeira. A gente faz o canto e bate palma, sempre acompanhando quem puxa o coro e a bateria. A bateria é feita de um tanto de instrumento, e entre eles, quem aponta o caminho é sempre o berimbau. O berimbau é importante demais na capoeira, e ele é feito da biriba, essa madeira e essa árvore que, por aqui, por sorte, a gente tem de monte. Na capoeira tem muita coisa, muito conhecimento. E no meio de tanto, tem um tal de maculelê. O mestre pediu para a gente pesquisar o que era e de onde vinha. A gente tinha que pedir ajuda para 3 pessoas adultas distintas. Primeiro pedi para minha mãe, que pesquisou comigo e disse que maculelê foi um indígena que não saía para caçar junto com os outros homens de sua tribo, ficando na aldeia com mulheres, pessoas idosas e crianças. Um dia, uma tribo rival se aproveitou dessa hora da caçada para atacar a aldeia de Maculelê, que não tinha nenhuma arma para usar em defesa sua e de seu povo. É que todas as armas tinham sido levadas pelos demais homens na caça. De improviso, Maculelê usou os 2 pedaços de pau que encontrou, mas mesmo assim, e mesmo sozinho, derrotou todos aqueles adversários, salvando toda a sua tribo. A parte triste é que Maculelê morreu logo depois, com os ferimentos do combate. Daí falei com um primo meu, mais velho. Ele me ajudou e disse que era quase isso mesmo. Só que o Maculelê era um menino preto, fugindo da escravidão, que foi resgatado por uma tribo indígena e assim criado por ela. O resto da história era parecido, mas ele não morria depois daquela luta. Ufa! Então, eu inventei de falar com meu tio, que é professor de escola. E ele me contou uma coisa um tanto diferente.
Disse que essa tribo vivia na África, que os homens saíram para caçar e apenas 22 deles, na maioria idosos, ficaram na aldeia. Aconteceu também um ataque da tribo rival e esses homens conseguiram salvar a si e toda a sua gente, com cada um usando apenas aqueles mesmos 2 pedaços de pau em suas mãos. Bem como nas outras histórias. Porém nessa ninguém se chamava Maculelê, nem estava sozinho. Quando meu mestre perguntou da pesquisa, disse para ele que cada adulto tinha me contado uma coisa. Ele riu e falou que era assim mesmo, que o Brasil é isso. Nossas raízes são pretas, indígenas e brancas, e que ainda se misturam com muitas outras cores e povos com o passar do tempo e até hoje. Acrescentou ainda que o Maculelê podia vir dos povos árabes, que podiam ter tido contato com os povos africanos ou mesmo dos brancos portugueses, e que todas essas origens podem ter se encontrado e misturado bem aqui na Bahia, no nosso Brasil. Saber mesmo, a gente talvez nunca saiba. Qual história, qual lenda é a verdadeira? O importante é saber isso. Somos feitas dessa mistura. Uma cultura que se fez e refaz a cada dia de muitas culturas, cores, povos e pessoas. Uma tribo de muitas tribos, onde não precisamos mais de um herói, mas sim que cada pessoa assuma a sua importância, com todo mundo convivendo bem, com respeito e oportunidade, brincando junto na roda da vida, como a gente brinca na roda da capoeira, com todo mundo tendo a sua vez e a gente se desenvolvendo junto. No fim, Maculelê é uma cultura, feita de muitas outras misturadas, e que se mistura ainda hoje a tantas mais, na capoeira e além dela. Esses pedaços de pau a gente chama de grimas, e elas são feitas com a mesma madeira da biriba. Olha só, dessa árvore que também é conhecida como imbiriba, biriba branca, biriba preta, tauarizinho, ibirabá e sapucainha. Veja quantos nomes diferentes para uma mesma árvore, e quantas lendas e histórias diferentes para uma mesma coisa. E para minha sorte, o Maculelê ainda tem música. O mestre me ensinou. Quer ver? Viva Bahia, camará. Viva Bahia, camaradinha. Sou eu, Maculelê, sou eu, Maculelê, sou eu. O amor nas folhas do Tambatajá, Roberto Limberger. Lembro do calor constante, uma chuvinha que vinha à tarde para ajudar a refrescar, o cheiro de mangaba pela estrada. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos quando a gente foi visitar a casa da tia Maria de Fátima. Mal o carro apontou no final da rua, os primos já começaram a correr, respirando forte o vento. A tia já estava na varanda, sorriso aberto, esperando reencontrar a família que não via fazia certo tempo. Malas eram coisas de adulto. Abracei logo os mais velhos e desembestei para brincar com as crianças na bica do quintal. Era como se o tempo tivesse parado desde a última vez que a gente tinha se visto, quando eles foram na nossa casa. A sensação de liberdade corria em nossas pernas e eu nem percebi o anoitecer, que foi anunciado pelos gritos da mãe e da tia, pedindo para a gente tomar banho. Banho tomado, jantar jantado e eu. E a gente queria brincar mais, jogados no chão da sala, jogando jogos de criança, enquanto os adultos bebiam e falavam coisas da vida. A brincadeira escalou e logo a gente já corria pela sala, até que eu esbarrei e quase derrubei um vaso de planta, que estranhamente estava atrás da porta.
Cuidado com o meu tambatajá, repreendeu carinhosamente a tia. Esses daí, se deixar, derrubam a casa toda. E desatou naquela gargalhada que parecia um abraço, seguida pelos adultos que agora nos olhavam com um olhar que tinha admiração e orgulho. Mãe, conta pra gente a história do tambatajá? Pediu meu primo um pouco menor. Eu fiquei bastante curioso, porque nunca tinha visto aquela planta. Sequer tinha ouvido falar aquele nome. E isso foi o bastante para eu ficar observando aquele vaso no canto da sala. Tia Maria de Fátima estufou o peito, como uma cantora antes de iniciar uma música de notas difíceis, e começou a contar, de um jeito tão lindo que eu parecia ser absorvido para dentro da história. O que vou contar para vocês agora é como essa planta surgiu. Eu até posso esquecer um detalhe ou outro, porque um conta para o outro conta para um, e a história vai seguindo o seu fluxo. Algumas vezes um pouco diferente do que a gente havia imaginado antes. O Iná era um índio jovem e muito bonito, da tribo Taurepang, que um dia saiu para caçar e avistou uma bela índia colhendo murici. A índia era a Cami, e eles logo se apaixonaram. Mas a Cami era da tribo Macuxi, uma tribo rival da tribo de Uiná. Eles saíam da aldeia e passavam os dias juntos, vivendo sua história de amor, até que um dia foram descobertos. E como queriam ficar juntos, decidiram fugir e passaram a viver os dois na mata. A vida deles era muito boa na mata. Eles faziam tudo juntos. Saíam para caçar, para colher frutos, e assim seguiam felizes, mesmo durante a gravidez de Akami. Só que o curumim que estava na barriga dela não quis correr sobre a terra e preferiu entrar dentro do solo, fazendo com que as pernas de Akami parassem de funcionar e ficassem presas ao chão. O Iná ficou muito triste e por dias eles ficaram parados, acompanhando o sol vir e ir embora, a lua vir e também ir embora. Mas o amor deles era muito grande. Então o Iná decidiu criar uma traquitana para amarrar a Cami às suas costas, e assim ela iria sempre com ele, onde quer que estivesse. Eles viveram muito tempo assim, com a Cami nas costas de Uiná, plantando, colhendo, caçando. O tempo foi passando e a Cami foi ficando cada vez mais pesada para o Iná, que um dia decidiu sair caminhando com sua parceira. O Iná sentia que quanto mais ele andava, mais ele e a Cami entravam na terra. E então ele decidiu caminhar com sua amada ainda mais, até que os dois desapareceram no chão. Um tempo depois, no lugar que eles haviam sumido, nasceu uma linda planta, que tem uma folha grande e bonita. Tem uma outra folha, também bonita, mas um pouco menor, atrás dela. Essa planta é o tambatajá, que existe para que a gente sempre se lembre dessa linda história de amor, como uma parte da folha representando o Iná e outra parte da folha representando a Cami. Ao terminar a história, a tia Maria de Fátima foi até o vaso e levantou uma das folhas, mostrando para todos a pequena folhinha que havia atrás. Vendo minha cara de surpresa, ela chegou perto, passou a mão nos meus cabelos. A gente coloca o tambatajá atrás da porta para dar sorte e amor nas casas. Tá vendo como a planta está bonita? É porque existe muito amor nessa casa. E garanto que ela vai ficar ainda mais bonita nos dias que vocês ficarem por aqui. Conto inspirado na lenda folclórica do Tambatajá.
Tajá. Cantos de Jongo e as Bananeiras. Alessandra Ribeiro e Agô. Era um lindo dia na comunidade de Piquete, comunidade de quilombolas. Dona Conceiçãozinha tinha acordado animada. Levantou, abriu todas as janelas, colocou a água do café para ferver e foi acordar a todos cantando. Atrás da minha gente, bananeira vai na frente. No café da manhã, todos estavam muito animados. Ao dar um gole no seu café, Voneco disse: depois do almoço, vamos nadar no rio. Vai também a bananeira de presente, que mata a fome e esconde os dentes. Era Dona Conceiçãozinha, inspiradas com seus contos. O motivo ninguém sabia, mas queria descobrir. Lá cada um tinha uma tarefa e foram todos aos seus afazeres. Mas Tiãozinho se distanciou de todos, sem ninguém ver. Tinha visto uma sombra estranha. Quando ele foi ver o que era, não tinha nada. Será que se confundiu? Melhor voltar para a horta antes que a avó perceba. Mas Tiãozinho começou a ouvir. Lá no bananal, ouvi dizer que mudo não fala. Lá na cachoeirinha, eu vi o mudo dizendo reza. Saiu correndo, esbarrou em algo e caiu no chão. Olhou para cima e viu uma bananeira enorme e um homem que ele nunca tinha visto antes. Quem é você? Atrás da sua gente, minha mãe vai na frente, canta o homem. Assim que Tiãozinho tomou fôlego para responder ao homem, ouviu-se um grito. Hora do almoço! Era Dona Conceiçãozinha. Ao voltar o olhar para a bananeira e para o homem, eles não estavam mais lá. Não pensou muito e foi correndo para casa almoçar. Ao chegar, já estavam todos à mesa. Onde você estava? Perguntou o Voneco. Ô, vô, eu vi uma sombra e fui ver o que era. Esbarrei numa bananeira e tinha um moço. Começou a explicar Tiãozinho. Tá estranha essa história, disse Voneco. Ô, vô, o homem até cantou e foi interrompido por Dona Conceiçãozinha. Atrás da sua gente, minha mãe vai na frente, cantou ela. É isso mesmo, vó. Isso aí que ele cantou. Não entendi nada que ele quis dizer. Não é hora de entender, é hora de sentar e ouvir os causos que bananeira vai cantar. Cantou Dona Conceiçãozinha. Botem os tambores no sol, que hoje vai ter jongo. A comunidade de Piquete é uma das herdeiras do jongo, uma dança herdada pelos africanos escravizados e um patrimônio cultural da região sudeste. Todo dia de jongo era dia de festa, e ele começava à noite e só terminava no outro dia. Todos almoçaram, lavaram a louça e esqueceram a comida descer. Na hora de ir nadar no rio, saíram. No meio do caminho, um homem alto e vestido de branco vinha vindo. Ô vô, o homem que te falei! Tiãozinho gritou, apontando para o homem. Sou o que traz quem mata aquela e não tem dente. Seu Neco reconhecia uma força na voz daquele homem. Então curvou-se e disse, seja bem-vindo você e sua gente. Obrigado, meu velho. Hoje vai ter jongo, né? Vai sim, respondeu Voneco. Então deixe só eu fazer o que tenho a fazer. O homem retirou um pequeno embrulho do bolso da calça. Ao abri-lo, revelou 3 grandes sementes mágicas. Cavou a terra e a jogou lá dentro. Então começou a cantar. Lá no bananal, ouvi dizer que mudo não fala. Lá na cachoeirinha, eu vi o mudo dizendo reza. Respondeu Dona Conceiçãozinha. O homem se ajoelhou, colocou a terra por cima das sementes. Tá feito, vamos pro rio. E se foram todos,
Brincaram muito nas lindas águas. O homem misterioso pescou alguns peixes com a mão, mas chegou a hora de voltarem para casa. Então todos juntos voltaram e, ao passarem novamente onde o homem havia plantado as sementes, perceberam que ali tinha uma pequena bananeira. Eita! Nós, que é isso, gente? Disse Tiãozinho. O homem ia responder, mas Dona Conceiçãozinho respondeu: semente de não gente, minha gente na frente. Minha gente na frente, vai-se embora, serpente. E apressou a todos com palmas, dizendo: vamos, vamos, vamos. Obedeceram. O homem olhou para a velha como que pedindo permissão para algo, e ela assentiu com a cabeça. Então pegou 7 folhas da bananeira, sem dizer nada, e levou junto com os peixes. O tempo passou rápido, chegou a hora do jonco. Foram para onde acontecia a roda de jonco. Dona Conceiçãozinha levava os peixes que haviam embrulhado nas folhas. Estavam de volta ao local da bananeira, mas agora ele estava ainda maior. Com os peixes em mãos, Dona Conceiçãozinha ajoelhou-se frente à bananeira e colocou-os em volta dela e cantou: aqui no bananal eu respeitei o mudo que fala. Aqui na cachoeirinha o mudo rezou e fez festa. Então ouviu-se Voneco gritando: vamos jongar, Iaiá! Iaiá é como se chamam as mulheres dentro da roda de jongo. Já os homens são chamados de ioiô. Então ali mesmo, em frente à bananeira, começaram a roda. E aquela beleza de dança correu noite adentro, com muito som e alegria. Os passos lentos e bem marcados naquele chão de terra enchiam os olhos de quem pudesse ver. Quando o sol começou a iluminar a comunidade, Dona Conceiçãozinha estava fechando a roda, todos muito felizes e entusiasmados. O entusiasmo se acabou quando repararam que a bananeira estava agora repleta de cachos de bananas, maduríssimas. Tinha banana para o ano todo ali. Mas cadê o homem misterioso? Tiãozinho percebeu que ele havia sumido. Dona Conceiçãozinha pediu para buscarem um machado, que logo chegou. Ela passou ao Voneco, que cortou as 3 bananeiras, mas elas cresceram de novo assim que caíram no chão, e cheias de banana. Então ele e Dona Conceiçãozinha se ajoelharam, beijaram o chão, e dos 7 peixes cobertos com folha de bananeiras, ali colocados antes da roda, estavam 3 que eles repartiram entre todos. Ninguém ousou perguntar o que havia acontecido. A única coisa que se ouviu foi Dona Conceiçãozinha dizendo baixinho algo que ninguém conseguiu ouvir. Disse tudo. Sabe-se que o homem nunca mais foi visto. As bananeiras reviveram após aquela roda, e a bananeira grande nunca morreu ou foi cortada. Décadas se passaram e elas estão lá até hoje, lá no bananal. Ouvi dizer que mudo não fala. Lá na cachoeirinha, eu vi o mudo dizendo reza, cachoeira. Ficha técnica. Autores: Cora Prince, Alessandra Ribeiro Agô, Rafa Carvalho, Levi Kaique Ferreira e Roberto Limberger. Na versão impressa, as ilustrações são de Isabel Magnani. A concepção das ilustrações são de Isabel Magnani e Cora Prince, do estúdio Espalha Rama. Revisão Guga Cacilhas, edição Cora Prince. Na versão impressa, a arte gráfica, diagramação e tratamento de imagem foi de Gabi Pelicinoto, do estúdio Gama, produção audiovisual. A fotografia foi de Marcel Vecchia, do estúdio Gama, produção audiovisual. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio: Think Projetos, Educom.art e Gama Produção Audiovisual. Patrocínio: Fernandes Indústria de Papel, Olhos Menu. Realização: Ideia Coletiva, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Hey,
galinha, galinha, galinha,